Oi, oi, 9h32 da noite. Passei um lápis, um batonzinho para estar aqui, porque para disfarçar o cansaço do dia, né? Porque muito trabalho, então a gente precisa se apresentar bem agora. Eu fiz essa live nesse horário, das 9h30, porque aqui em casa a gente tem a rotina e meus filhos dormem, a gente coloca eles para dormir 9h30. O Vitor dormiu bem antes era umas 7h30, e a Laurinha ainda tá lá quase pegando no soninho. Bom, mas vamos lá, né? É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, Dri. Muito obrigada pelo seu carinho de sempre. É um prazer contribuir, um prazer tê-la aqui comigo, né? E a nossa live hoje, a gente vai falar um pouquinho, né? Não é nada tão extenso, mas nós vamos falar um pouquinho sobre como educar filhos com o coração. E Educando com o Coração é o nome do meu projeto e é a filosofia que eu escolhi na educação dos meus filhos, né? Dando amor e limites. Às vezes, eu me deparo com vários pais, né? Várias mães que têm medo de dar limites e com isso o filho deixar de amá-la. E dar limites é dar amor. Sabe por quê? Porque até os 7 anos, principalmente, a criança é uma esponja para tudo que você possa imaginar. Seja para coisas negativas, seja para coisas positivas. Ela começa desde pequena aprendendo os valores que você reproduz. Pois é. Então, tudo que ela estiver fazendo, tudo que ela ouve, ela começa a entender que é certo. Que aquilo que ela vê na referência, que é o pai e a mãe, né? Ela acha que aquilo é certo e começa a reproduzir. Ou inadequado também. E aí ela começa a fazer em diversas situações da vida. Então, seja na escola, em qualquer lugar que a criança tiver. A gente deixa de ensinar o que é certo para as crianças. E, com isso, elas não terão essa clareza de que estão ou não estão cometendo algum ato de desobediência ou algo desse tipo. Você já passou por situações onde não importa o que você fale, parece que tudo que você fala ou tudo que você faz não tem efeito e a criança não para de fazer birra? Já passou por essa situação? Ou quando a gente está atrasada para um compromisso, a criança empaca, ela fala que não vai usar tal roupa ou do que não quer ir? Já passou por situações assim? Pois é, né? Ou de repente você já passou vergonha em público, né? Todo mundo ali te vendo porque seu filho quer um brinquedo, mas você não tem como comprar naquela hora. E aí ele arma aquela confusão porque ele quer o brinquedo, e aí todo mundo vendo aquele escândalo, né? As pessoas julgando, e agora o que ela vai fazer? Ela vai dar, não vai dar? Se você não dá, você é ruim. Se você dá, você é permissiva. Não é sempre assim? E nessas situações a gente fica sem saber o que fazer, não é verdade? Então, a gente sabe que educar é uma tarefa árdua. É uma missão muito linda, mas é uma tarefa que exige de nós tempo, exige paciência. E o problema é que muitas vezes a gente perde o controle da situação quando isso acontece. A gente fica muito nervosa,
a gente fica muito sem paciência, a gente fica estressada, acha que está errando na educação dos filhos, ou que a criança sabe exatamente o que ela está fazendo. E na verdade não é assim, né? A Adri coloca que a sociedade quer que eles se comportem como adultos, exatamente. Eu costumo dizer assim, que só uma mãe para entender outra mãe, né? Então, gente, a gente também se descabela. E nessas situações, nós somos modelo. Se eu me descabelo, o meu filho vai ficar ainda mais agitado. Meu filho vai começar a atuar cada vez mais como eu estou fazendo, né? Então eu quero te contar um segredo. E é um segredo que você pode compartilhar com outras pessoas. Na maior parte das vezes, a criança ela não tem noção das consequências geradas por um mau comportamento. Elas não têm consciência. Elas são crianças, né? E na prática, ela só quer parar de sentir aquele incômodo que ela ainda não sabe como fazer, que ela ainda não sabe como ela pode controlar. Às vezes nem nós, enquanto adultos, conseguimos nos controlar, e por que é que a gente cobra tanto das crianças ter esse autocontrole, né? Então eu quero colocar para vocês que eu acompanhei um caso de uma mãe que ela pediu para o filho de 6 anos parar de assistir TV. Afastar da TV, na verdade, né, porque ela estava assistindo muito próximo da TV, muito próximo da tela. E ele não respondeu, ele ficou mudo, tá? Só que aí ela insistiu mais um pouco e um pouco mais enérgica. E ele respondeu para a vadia. Você imagina você ouvir isso do seu filho? Para vadia. Ela colocou ele no cantinho da disciplina. Não sei se vocês conhecem o cantinho da disciplina. Para que ele pudesse refletir. Ele chorou muito, ele fez escândalo, piorou ainda mais a situação, né? E é claro que a situação ia piorar, porque, pensa bem, uma criança de 6 anos, no cantinho da disciplina, para pensar e refletir o que ele fez de errado. Nesse momento em que estamos fora de controle, a gente não consegue refletir. A gente só reflete quando nós já estamos com os nossos sentimentos diminuídos, né? No controle, estabilizados. E aí, é claro que a criança, a situação piorou porque ela não se conformou de ter que parar de assistir TV. E dizia, eu não fiz nada. Então, né, na sessão, eu acabei perguntando a ela, bom, vamos lá, mamãe. Quando você chamou o seu filho pela primeira vez, você se certificou de que ele estava ouvindo? Ele olhou para você? O que vocês acham que ela respondeu? A segunda pergunta é, com ele olhando para você, você explicou o porquê também de não assistir tão pertinho da tela? Os efeitos negativos disso para ele? Você deu o sentido que ele precisava para fazer algo que você pedia? Vadia. Você perguntou se ele sabia o significado dessa palavra com 6 anos. E imagina, tchararam, qual foi a resposta para essas perguntas? Não. Foi não para tudo. E depois ela me contou, né, que a criança nem sabia o que era vadia. E nem onde ouviu
essa palavra. Às vezes eles ouvem e reproduzem sem saber exatamente o que eles estão falando, né? Mas o que eu quero mostrar para você é que o seu filho precisa entender o porquê da obediência, o porquê da colaboração, de ter que seguir as suas orientações. Precisa confiar, primeiramente, que é o melhor, que você o ama e que cuida muito bem dele, né? E que você quer que ele tenha a felicidade sem se machucar, sem se colocar em perigo. E até as crianças menores têm condições de entender isso, de perceber isso. Mas eles precisam de sentido, de estímulo para obedecer. A criança geralmente que se comporta mal são as crianças desencorajadas. Então a gente precisa encorajar os nossos filhos. E assim eles se sentem muito mais felizes, muito mais autônomos e muito mais saudáveis para fazer aquilo que a gente quer. E outra coisa, os nossos filhos precisam ouvir com clareza aquilo que a gente diz. Muitas vezes, quando eu dou um comando aqui em casa, eu peço para que eles repitam. E eu faço isso com os meus alunos também. Ontem eu fui fazer uma visita, né, com os meus alunos e tem um deles que ele gosta de mexer, se ele gosta de cutucar. E eu falei, olha, né, vou falar um nome fictício, olha, Joãozinho, se você fizer aquela brincadeira que você fez do outro passeio, que você derrubou o seu amigo veio chorando até mim, nós vamos voltar para a escola e os alunos vão ficar com a outra turma. Tá entendido? O que foi que a professora falou? E ele vai repetir. Então, com isso, gerou a clareza do que a professora estava falando. Gera clareza quando nós falamos para os nossos filhos. Olhar nos seus olhos, olhar para você é fundamental. Tenha a atenção dele quando falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Tamara, seja bem-vinda. E por fim, nem sempre ele sabe o que está dizendo. Nem sempre. Ele apenas repete as palavras ou os comportamentos para manifestar emoções, que ele nem sabe como lidar ainda. Por exemplo, né, a gente falou aqui da criança que fez a birra em lugares públicos, né? Ele não vai entender que você não pode comprar para ele o brinquedo naquela hora. É muito complexo para ele. Muitas vezes a gente quer alguma coisa e não tem, e a gente também fica de cara feia, ou fica sem conversar, acontece alguma coisa, a gente se fecha. Então imagina a criança, né? A criança, ela não tem maturidade para lidar. E a gente precisa mostrar as emoções, a tristeza, a raiva, a alegria, que todos os nossos sentimentos, eles são aceitáveis, mas o comportamento não, né? Eu tô com muita raiva agora, mas eu não posso sair batendo, jogando as coisas no chão. Mas eu posso pensar de que forma eu posso extravasar essa raiva, né? Então, vou mostrar para vocês 3 dicas para lidar com o mau comportamento do seu filho sem perder a calma e a tranquilidade. Anota aí essas 3 dicas que são fundamentais. Josi, seja bem-vinda, Josi. Bom, primeiro passo, primeira dica, regule as suas próprias emoções.
quando tem uma disputa de poder entre os nossos filhos e nós, está muito mais relacionado ao que a gente sente do que propriamente a criança. Porque às vezes eu observo em mim, o dia que eu tô mais cansada, o dia que eu tô mais que eu tô mais triste ou algo assim, eu percebo que o nível de paciência é menor. O dia que eu estou melhor, o dia que eu estou mais animada, o dia que rende, parece que também isso repercute na forma como a gente vai lidar com os nossos filhos. Então, o primeiro passo é regular as suas próprias emoções. Larga tudo o que você está fazendo e respira. Mas respira profundamente, para aliviar a sua tensão, tá? E diminua a pressão. Lembre-se de que não há nenhuma emergência, ninguém está morrendo. Faz parte das crianças. Não há criança que não faça birra. E está muito longe, de não fazer. Então, diminua a pressão e mude os seus pensamentos. Por quê? Comece a falar para você mesma: eu sou o adulto da relação. O meu filho está agindo assim porque ele é apenas uma criança. Eu sou o adulto aqui. Porque, na verdade, quando as crianças estão, nesse momento de que eles perdem o controle emocional, a gente perde também. Então, se eles fazem a birra, a gente também birra. Se eles gritam, a gente também grita. E a gente precisa entender que nesse momento é o momento em que os nossos filhos mais precisam da gente. Seja bem-vinda, Helena, Elione, Suzane. Então, nesse momento é o momento que eles mais precisam do nosso apoio, do nosso colo. Então, esteja focado no aqui e agora. Porque muitas vezes, nesses momentos, ou a gente foca no passado, sempre com pensamentos tristes, de que, poxa, meu filho não deveria estar agindo assim, ou no futuro. Poxa, meu filho vai me dar problema, ele vai ser uma criança problema no futuro. Meu Deus, foque, no momento presente. Se conecte com o aqui e agora, porque esse momento vai passar. No momento da birra dos meus filhos, eu sempre oferecia um abraço, ou se queria fazer uma massagem, e às vezes ele dormia no momento da massagem, porque a tensão foi tão grande, aquela descarga emocional foi tão grande, e eu precisava acalmá-lo. E eu estava ali perto para quando ele precisasse, que às vezes eles não querem na hora, não adianta forçar, Minha filha, na hora da birra, ela pede para esperar se acalmar, pois ensinei ela a respirar. Maravilhoso. Exatamente isso, Vamos nos colocar aí, vamos ter empatia e se colocar no lugar. Quando você está explodindo, quando você está possessa, vem alguém e fica falando para você, querendo te abraçar, querendo conversar. Naquele momento não é o momento para conversar, Você quer ficar sozinho, você quer não ver ninguém. E é isso que acontece com os nossos filhos também, Então a gente precisa, lembrando, primeiro passo, regular as suas próprias emoções. Respirar quantas vezes for necessário para regular, para você se acalmar, diminuir a pressão, porque ninguém está morrendo, não há nada de ruim acontecendo, mudar os seus pensamentos, entendendo que você
é o adulto da relação, e estar presente no aqui e agora. Segundo passo, mude a energia. Faça coisas emocionalmente sadias. Né? Você pode chegar para o seu filho e colocar, olha, eu percebi que nós estamos tendo um momento muito difícil. Vamos tentar fazer tudo de novo? Né? Exerça essa empatia o tempo todo, gente. Porque hoje a gente olha para os nossos filhos com os olhos de adultos. Mas o que os nossos pais falam sobre nós na idade dos nossos filhos? E aí? Né? Lembrando que nós estamos em outra geração. Nossos filhos são diferentes de como nós fomos criados. Então exerça essa empatia, reconheça a perspectiva do seu filho. Olha, filho, parece que você quer isso, mas no momento eu não posso. No momento não é possível. Né? Eu até entendo. Por exemplo, hoje eu ia à missa e o meu filho não queria ir de jeito nenhum. Ah, mamãe, eu não quero ir porque eu vou ficar sentada lá ouvindo, a gente não pode brincar, não pode fazer nada. Ele tem razão, ele tem razão. Filho, eu te entendo, é verdade. Na igreja a gente não pode ficar brincando, a gente não pode fazer nada. Lá é um lugar de respeito e eu entendo que você não queira ir. Mas não tem quem fique com vocês hoje e vocês precisam ir com a mamãe. Pronto, pronto. Eu validei o que ele estava sentindo, porque é criança, ele tem 7 anos. Ele não quer ficar 1h30 sentado, ele quer ficar 1h30 brincando, né? Então, conecte-se, se conecte com eles. Nesse momento, qual ação provocaria a cura? Todo o resto pode esperar. E não adiantaria eu entrar nessa disputa de poder falando, ah, filho, você vai sim, eu não quero nem saber se vai ficar sentado ou não vai, você vai comigo. Não. Isso geraria muito mais problema. Porque aí a gente estaria disputando o poder e ninguém ganharia nada com isso. E no fim, resultado, eu me trocando, saí do quarto, ele dormiu no sofá. Não consegui ir à missa, não entrei, né? Não tive conflitos com ele, validei os sentimentos e por fim não fomos, né? E ajude o seu filho a ficar regularmente regulado emocionalmente. Ajude-o. A gente precisa. Crianças normalmente conseguem fazer isso de maneira mais eficiente quando eles choram, né? Na presença, na segurança dos pais, dos nossos braços, da nossa presença. Mostrar que eu estou aqui, que você pode sim chorar, que você pode sim ficar bravo e eu estou aqui para te apoiar. Gosto muito de dar exemplo. Esses dias o meu filho ele tem medo do escuro. Ele tem 7 anos. Eu tive medo do escuro muito tempo. Eu me lembro que meu pai deixava a luz do banheiro acesa e quando ele via que a gente tinha dormido, ele ia lá e apagava. E aí eu fui encorajando, olha filho, vamos lá, o que a gente pode fazer para que você enfrente o seu medo? Você acha que acender, ele estava no meu quarto, acender a luz da sala para você ir até o seu quarto? Você consegue? Ah, acho que sim, mamãe. A mamãe fica conversando com você até o seu trajeto para você ir até o quarto. Te ajuda? Ah, acho que sim, mamãe. No fim, ele foi no quarto, ele pegou o que ele queria e quando ele voltou, ele me abraçou. Ele me abraçou e falou assim, mamãe, obrigada. E eu falei, obrigada por quê, filho? Obrigada por me apoiar. Ai. Quando ele falou aquilo, meu coração cortou. Porque, na verdade, eu o encorajei. E é isso, né?
Quantas vezes a gente fala, para de ser medroso, vai lá, faz isso. Não, ele não é uma criança medrosa, ele está numa fase de medo. É diferente o ser do estar, né? E quando ele falou isso, obrigada por me apoiar, assim, meu coração se encheu de alegria. Eu falei, filho, a mamãe está aqui para isso, né? Então, gente, quando eu falo em educar com o coração, eu falo dos resultados que eu tenho. Eu jamais estaria aqui falando alguma coisa que eu não vivesse. Até porque nem combina comigo, que eu sou uma pessoa muito verdadeira, muito realista. Mas é claro que isso é fruto diário. Ora funciona, ora não funciona, mas são recursos que eu apresento, né? Então, é sempre importante respirar durante todo o processo. Sempre se lembrando de se conectar com o seu filho. E que as lágrimas dele é exatamente a sua maneira de abrir o coração e se reconectar. E a terceira dica é: aprenda a lição. Aprenda. Todas as situações que a gente passa traz um ensinamento. Então, quando você estiver calma, quando você estiver mais tranquila, reflita no que você pode aprender daquilo que aconteceu. Como você pode dar esse suporte que o seu filho espera de você? Pergunte a si mesmo, né? Como que você e o seu filho pode permanecer mais saudável emocionalmente falando? Como que vocês podem regular as emoções de vocês? Então, se for o caso, permita-se mais tempo, se dormir mais, ter menos compromissos, ver as coisas sobre a perspectiva do seu filho. Então, às vezes a gente está tão sobrecarregada com as coisas que a gente chega em casa, o que os nossos filhos mais querem quando a gente chega em casa é o nosso amor. Mas a gente já está tão cansada que é neles que a gente desconta as nossas dificuldades, os nossos estresses e tudo mais, né? Então, ensine. Mais tarde, quando você e o seu filho estiverem se sentindo calmos, mais conectados, você pode dizer para ele: poxa, filho, nós tivemos um momento difícil hoje, hein? Porque é bom que ele percebe que não só ele tem, mas que nós, enquanto adultos, também, né? Então, tivemos um momento difícil hoje, né, filho? Poxa, olha, desculpa, eu fiquei chateada, eu acho que eu fiquei preocupada, eu tenho trabalhado duro para não gritar. E o que cada um de nós pode fazer diferente da próxima vez? Porque aí você trabalha com habilidades de vida. Você coloca para ele formas de resolução de problemas. Hoje a gente vê uma geração de pessoas com muitos problemas emocionais, né? Eu sou psicóloga e vejo muito isso nos meus atendimentos, justamente porque focam demais no problema e deixa de olhar a solução. Então, mude. Se essa é uma situação recorrente, você precisa fazer uma lista de possíveis soluções. Olha, eu estou errando nisso, então eu preciso agir assim. Eu preciso melhorar nisso. E comece a colocar em prática essas possibilidades novas. A vida, gente, ela é muito curta para sofrer os mesmos problemas sempre e para sempre. De novo e de novo, né? É claro que na hora que você está sob o efeito de fortes emoções, você não se lembrará desses passos. Ai, vou espirrar. Você não se lembrará desses passos no calor do momento, porque eu ouço muito isso. Nossa, quando eu estou sob o efeito da raiva, eu não consigo pensar em nada, né? É a queixa de 99,9% das pessoas. Então, você pode escrever num papel quais são as novas possibilidades,
coloca em lugares visíveis que você vê com mais facilidade. Esses dias eu achei muito legal que eu passei para as mães para que elas evitassem gritar durante aquela semana e exercesse muito a empatia. E foi tão legal que uma delas me mandou um print que ela colocou o que eu tinha mandado como desafio no fundo da tela do celular. Porque olhando para o celular, saúde, amém. Olhando para o celular, ela ia se lembrar do desafio que ela tinha, que era exatamente não gritar e exercer essa empatia se colocando no lugar do filho. Então, com alguns meses de prática, você não vai nem se lembrar da última vez que você perdeu as estribeiras. Eu falo isso por mim. Aqui em casa, eu escolhi educar com o coração. Foi uma escolha muito assertiva, porque isso refletiu em todos os meus relacionamentos. Eu digo principalmente na escola, enquanto professora. Antes eu gritava, eu chamava muito atenção, né? Eu focava ali no problema. Hoje eu faço as crianças pensarem, olha gente, a Maria não leu o livro. O que é que a gente pode pensar, o que é que a gente pode fazer para que a Maria consiga ler o livro, já que ela disse que não consegue ler em casa? Ela pode ler no intervalo da escola, ela pode juntar um grupinho de colegas para ler junto, ela pode pedir para um colega ficar junto com ela para elas lerem e discutirem. Então, maravilhoso, maravilhoso. E com isso, né, antes eu gritava, hoje eu falo assim, no momento em que a professora estiver ficando nervosa, alguém levanta e me dá um abraço. E esse abraço regula as minhas emoções. Então, às vezes levanta toda a sala de aula. E eu brinco, eu gosto muito de cantar, gosto muito de música, e eles começam a cantar para mim. E eu falo assim, gente, pode cantar um pouquinho mais que a professora ainda precisa se acalmar. E eles amam. Então são recursos, gente. A gente precisa pensar em recursos funcionais para a resolução de problemas. E também, para a gente, né, encerrar, eu gostaria de colocar aqui para vocês que hoje eu abri inscrições para minha primeira turma em grupo, porque eu faço muito atendimento online, né, atendimento individual, para minha primeira turma em grupo do método Educando com o Coração. Então é um treinamento para mães que querem dar a Deus as birras, as desobediências, malcriações dos seus filhos e ainda aprenderem como controlar as próprias emoções para que vocês, mães, se sintam menos sobrecarregadas e mais realizadas na vida. Então, assim, o formato de grupo é uma novidade. É uma novidade de primeira mão. E serão apenas 5 vagas, para que eu consiga dar atenção devida para cada uma. Então, me manda um direct, eu te envio o link de aplicação do curso, né? E vai ser transformador estarmos juntos. Muita coisa linda, muita coisa boa, muitos desafios para serem colocados em prática com os filhos. A Karen está falando aqui, uma coisa que já percebi aqui em casa. Quando eu estou estressada, meus filhos também ficam. Quando eu consigo levar tudo na calma, eles também ficam. Não é fácil. Nem um pouco, Karen. Não é nem um pouco fácil. Mas, não sei se você pegou a segunda dica, né? A gente precisa sempre, sempre, sempre repetir o mantra de que eu sou o adulto da relação. E eu sou o modelo para os meus filhos. Então, que modelo eu quero ser? Porque você já é a melhor mãe que eles poderiam ter. Mas que modelo eu quero que eles tenham daqui a alguns anos? Né? Que habilidades de vida eu quero desenvolver neles? E a primeira infância é esse momento marcante. Então, a gente precisa
regular as nossas emoções para que eles consigam regular a deles. Às vezes meu filho, ele grita, perdeu a paciência, ele grita. E eu falo, filho, a harmonia da casa já está caindo. O que é que você pode fazer nesse momento? Então aqui a gente tem bolinha da calma, a gente tem aquela garrafinha da calma, a gente tem lápis de cor, tem papel, tem tudo, todos os recursos. Às vezes um não funciona naquele dia, mas funciona o outro. Mas se eu gritasse para poder educar, que exemplo eu estaria dando se eu peço para ele não gritar, né? Então, gente, é isso. Eu espero que as dicas tenham feito muito sentido para vocês. Vamos juntas, vamos avançar em direção a essa vida realizada que eu desejo, que você deseja. Isso é possível. Acredite nisso. E educar com o coração é realmente a melhor forma de estarmos conectados aos nossos filhos e à nossa família. Que Deus abençoe. Obrigada pela presença de cada uma de vocês aqui. Mande direct, manda mensagem. E aqui, sim, muito obrigada por tudo, por nos passar todo o seu conhecimento. Tia, manda beijo pra Rafa aqui. Rafa, um beijinho, você é linda. Eu estou encantada com a sua fofurice. E é isso, né? Eu gosto muito de contribuir, porque eu sou mãe, eu sou uma mãe apaixonada, eu sou uma mãe que estuda muito, e é por isso que eu escolhi como trabalho as mães, as famílias, porque eu acredito que a família é a base, né? Eu acredito na família como agente transformadora da nossa sociedade. E se a gente quer transformar o mundo, a gente precisa começar transformando os nossos filhos e a nossa família em casa. Um super beijo, Deus abençoe e que possamos educar cada vez mais com o coração. Me manda o direct que eu mando o link da inscrição da nossa primeira turma em grupo do Educando com o Coração. Até mais!